vamos falar sobre mais um escândalo envolvendo a Igreja Universal do Reino de Deus, publicado nesta terça-feira pelo Intercept, que tem como manchete: nada a perder, empresário e ex-fiel. Abre aspas, eu lavei dinheiro e fui condenado, a Universal não. Da prisão, onde cumpre uma pena de mais de 70 anos, o empresário revela esquema de doações à Igreja Universal e relações com políticos e pastores. A gente vai falar sobre esse assunto com o autor dessa reportagem, que é o Gilberto Nascimento, ele que é repórter de política, religião, direitos humanos, ele que escreve para o The Intercept, BBC e também o UOL, e autor do livro O Reino, a história de Edir Macedo e uma biografia da Igreja Universal. Olá, Gilberto, bom dia, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, Marilu. Obrigado pelo convite, é um prazer participar mais uma vez aqui desse bate-papo com vocês e com todo mundo que está acompanhando aqui. Bom, Gilberto, vamos lá, vamos falando aqui desse empresário, né, o Michel Pierre de Souza Sintra, né, ele que conheceu aí praticamente a Igreja Universal do Reino de Deus, levado pela própria mãe, como disse a reportagem, com 8 anos de idade. Conta pra gente, inicialmente, sobre esse empresário, como é que é essa relação, né, dele com a Igreja Universal do Reino de Deus, Gilberto. Tá. Antes eu queria só informar que hoje, exatamente hoje, está saindo uma segunda reportagem, em consequência também dessa investigação que foi aberta aí sobre crimes atribuídos a esse empresário, e o Ministério Público quebrou o sigilo da Igreja Universal no período lá de 2011 a 2015, e um relatório elaborado por um órgão do Ministério Público, o CAEX, mostra que a Igreja Universal movimentou 33 bilhões de reais nesse período, e que seria quantias oriundas apenas de doações bancárias, doações de terceiros. Essa é a reportagem que está acabando de sair, por isso eu estou avisando aí vocês também. Agora, o empresário, o Michel, ele, desde pequeno, né, porque a mãe dele já frequentava a igreja, ele conta que pisou pela primeira vez num templo da Igreja Universal quando tinha 8 anos, mas a partir dos 20 anos de idade que ele teria começado a frequentar a igreja com mais assiduidade. E ele conta ou diz que sempre teve um dom, assim, ou facilidade para empreender, para vender, para mexer com negócios, e que quando ele estava na igreja ele teria sido bastante incentivado a desenvolver o seu empreendedorismo, né? E ele abriu muitas empresas, chegou a ter 12 empresas, a maioria empresas que utilizavam a internet, né? A maior das empresas dele era, de certa forma, uma precursora do Mercado Livre. Ele passou a vender produtos eletrônicos e outros objetos pela internet, e começou a fazer sucesso muito rapidamente. Só que ele começou também, segundo a denúncia do Ministério Público e a sentença que também acabou condenando, né? Ele teria passado a aplicar golpes assim nos consumidores. Ele vendia, mas não entregava os produtos, ou então vendia produtos falsificados ou de qualidade inferior. E aí, então, ele começou a ser investigado pela acusação de vários crimes, né, pelos quais acabou sendo condenado: lavagem de dinheiro, estelionato, crime contra as relações de consumo e ordem econômica, falsidade ideológica e etc. E aí, durante as investigações, o Ministério Público deparou com um fato que chamou a atenção,
que ele fazia doações milionárias para a Igreja Universal. Ele chegou a doava Audi, Mercedes-Benz, BMW, e também altas quantias em dinheiro também. O Ministério Público comprovou, está comprovado lá na denúncia e também na sentença do juiz Lúcio Alberto, lá de Ribeirão Preto, que ele teria doado 2.700.000. Agora, o próprio Michel diz que nesse período foram mais, teriam sido 4.200.000, porque teria doações também não só dele, mas de empresas dele. E no período de 10 anos, o Ministério Público investigou, apurou, levantou, quebrou o sigilo, inclusive, da Igreja Universal, entre 2011 e 2015. Mas ele diz que em 10 anos, de 2005 a 2015, ele teria doado mais de 20 milhões. Nossa, não, incrível, Gilberto. E agora falando ainda dessa questão das doações, tem um relato aqui, né, que você colheu dele, que ele tentou, inclusive, doar um Golf batido, né, com parcela atrasada, dessas fogueiras santas, mas parece que a Igreja Universal não aceitou, né? É isso. Ele contou na entrevista, explicando mais um pouquinho também, o Michel foi condenado a mais de 70 anos, né? Tem dezenas e dezenas de ações e processos contra ele, e ele está preso lá na penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba, e eu e o fotógrafo Manuel Marques o entrevistamos lá na cadeia. E ele contou, entre outras histórias, essa, que na primeira vez que ele quis fazer uma doação, ele tentou doar o carro velho dele, mas não aceitaram, falaram que ele estava dando pouco para Deus e aquilo seria uma ofensa. E aí ele passou a doar, então, os carros 0 quilômetro, carros de luxo de 0 quilômetro. Marilu, queria só pedir desculpa pela iluminação aqui, que eu não consegui acertar a tempo, tá? Mas não está muito boa. Mas está dando para a gente acompanhar, sua fala está ótima. Possibilidades da vida, viu, Gilberto? Tranquilo. Agora, a mulher dele também está presa, né? Ela foi envolvida também toda essa maracutaia, né? Sim, sim. A mulher dele aparecia também como sócia, né, nas empresas, além da mulher dele também, outras pessoas, funcionários e pessoas da família dele, que, segundo o Ministério Público, seriam laranjas, né? Ele começou a abrir muitas empresas e todas elas tiveram problemas e foram envolvidas aí nesses crimes citados, né? E esse Michel, ele era usado pela Igreja Universal do Reino de Deus, enfim, justamente nas igrejas, em cada fogueira santa, ele diz que ele foi usado, né? Ele conta que passou a ser utilizado assim como exemplo para outros fiéis. Então, carros de luxo que ele doava eram colocados na frente do templo e depois levado até para outros templos em outras regiões. E ele ia em vários, segundo suas afirmações, né, em vários templos da igreja, em dezenas no interior de São Paulo, teria ido também para Manaus, para outras capitais, falar aos fiéis e contar a história dele e motivar outros fiéis a fazer a mesma coisa, a também doar carros e outros bens e tudo mais. Ele conta uma situação em que ele se ajoelhou diante do bispo e do pastor, e as pessoas foram estimuladas a doar seus carros, e que ele estava ajoelhado e ele só via as chavezinhas caírem, as chaves de carros caírem, e as pessoas deixarem ali mesmo o veículo deles para a igreja.
Agora, conta pra gente como é que era esse esquema, né? Parece que era um esquema de lavagem de dinheiro, é isso aí que o Michel também está falando, né? Junto com a Ó, Universal. as afirmações são do próprio Michel, né? Ele diz que lavava dinheiro. Agora, alguns detalhes ele acabou não dando e disse que mais tarde falaria. Diz que estaria correndo riscos e riscos à própria vida e tal. Então, ele disse que mais tarde contaria mais detalhes de como funcionava esse esquema. Mas o promotor, ao formular a denúncia, já manifestava suspeitas e dizia da possibilidade de que o Michel recebesse depois de volta parte desses valores doados. Só que essa investigação acabou não indo tão adiante. Foi aberto um inquérito para investigar esse fato e acabou sendo arquivado depois. Vamos falar sobre esse MP na gaveta, né? O que teria acontecido, segundo Michel, para que isso acontecesse, para que esse envolvimento, né, da Universal ficasse aí debaixo do tapete ou dentro da gaveta no Ministério Público? Olha, o Michel diz, né, que o promotor começou a investigar o caso e, na visão do Michel, segundo as palavras do Michel, o promotor teria sido, entre aspas, calado, mas ele usa uma outra expressão que eu não estou me lembrando agora exatamente, mas está na reportagem. O promotor nega essas afirmações, disse que realmente apurou os crimes atribuídos ao Michel e encaminhou para outra área do Ministério Público um pedido de inquérito para apurar essa questão especificamente. Essa investigação coube ao GAECO, né? O Grupo Especial de Repressão lá do Ministério Público. E, posteriormente, o inquérito acabou arquivado. O promotor nega pressões, embora há um caso de um registro de uma reportagem que foi feita pela TV Record atacando o promotor num determinado momento, por um outro episódio que o promotor teria ameaçado um desempregado e também dado um tiro. O promotor nega essas pressões e disse até que isso teria ocorrido antes de ele pedir a abertura de inquérito para investigar a Igreja Universal. E, Gilberto, vamos falar aqui das ligações perigosas aí, né, com a política, com o PCC, quer dizer, existe uma trama aí também bastante obscura em relação a essa questão da lavagem do dinheiro, essa relação, né, do Michel com a Igreja Universal e também com o político, né? Marilu, você que também é uma grande repórter, né, sabe que nossa missão, nossa função é narrar os fatos, é contar a história. É uma história cheia como é que se diz? Cheia de mistério, de coisas um pouco esquisitas. A gente não pode avançar. O que eu posso é contar o que o réu aí, no caso, a pessoa condenada, contou. Ele foi preso, foi condenado pelos crimes, né, de lavagem de dinheiro, estelionato, associação criminosa, etc. E ele contou a versão dele. Cabe ao Ministério Público, à Justiça, investigar e esclarecer. Agora, ele conta que, ou diz, segundo a versão dele, que a partir do momento que ele e a esposa dele tiveram a prisão decretada, ele teria procurado o deputado e pastor Milton Vieira, deputado federal e pastor da Igreja Universal,
e que esse parlamentar teria lhe dado proteção, teria o levado para a casa dele. Ele falou um sítio, mas ao que parece seria uma casa num condomínio lá em Jacareí, e depois de lá ele teria sido levado também para uma casa em Bertioga, e posteriormente teria ficado, repito, segundo as palavras dele, teria sido mantido em cárcere privado, num local no Guarujá, e estaria sendo mantido lá em cárcere privado por uma pessoa que seria assaltante de caixas eletrônicos. É uma história a ser apurada. Entendi. Bom, e aí a reportagem diz que essa pessoa, né, seria justamente ligada, né, ao PCC. Enfim, realmente são várias denúncias, né, que ele está fazendo aqui, e que inclusive parece, né, que o deputado também teria vendido uma casa à mulher desse integrante do PCC, né? Aí, o que parece seria outra pessoa, um chefão aí dessa Exato. Organização, e essa informação foi publicada antes na revista Piauí, uma reportagem do Alan Abreu e do Josmar Josino. Aí eles contam que investigações feitas pela Polícia de São Paulo teriam detectado uma suposta ligação desse deputado com esse membro aí da organização. E durante as investigações teria sido comprovado que o deputado vendeu, ou a mulher do deputado vendeu uma casa, não, o deputado teria vendido uma casa para a mulher do membro dessa organização. E o deputado diz, na versão dele, que ele vendeu uma casa para outra pessoa, e essa outra pessoa que teria vendido para a esposa do membro da organização, mas não teria feito a mudança. Foi a resposta que ele deu. Exato. Agora, só para a gente encerrar aqui, o Gilberto, que eu estou vendo, enfim, muitas denúncias, né, que estão sendo levantadas aqui nessa reportagem, e o próprio Michel Cintra diz que podemos entrar num túnel mais obscuro dessa questão da lavagem de dinheiro, né, quando vamos para os livros vendidos pela igreja, os jornais e o cinema. Quer dizer, tem mais coisa aí por trás, né? Deve ter. Eu procurei extrair o máximo do que ele tinha para contar, mas ele de fato disse que teria mais informações a dar mais adiante, a partir do momento que ele viesse a ter proteção. Porque ele está dentro de um presídio e diz que lá dentro há riscos, não sei. Ele pediu proteção às autoridades, né? E vamos ver como termina essa história. Eu acho que o Ministério Público, o Judiciário, tem que avançar nas investigações e na apuração para comprovar ou não tudo o que ele está dizendo. Agora, muitas das coisas que ele disse estavam lá, documentadas na denúncia, já na denúncia do Ministério Público, já na sentença. O que não houve foi um avanço, e é o que ele está dizendo. Ele diz textualmente, eu levei dinheiro, eu fui condenado e a Igreja Universal não. Então, isso tem que ser esclarecido. Tá certo, Gilberto. A gente agradece muito aqui a tua participação. Parabéns por essa reportagem e convido a todos e todas também a acompanharem essa outra reportagem que você acabou de falar aqui do The Intercept, dizendo que a igreja bilionária, exclusiva, Universal embolsa 33 bilhões de reais em 4 anos e meio só em doações bancárias. Tá feito o convite aqui. Muitíssimo obrigada, Gilberto. Até uma próxima. Um beijo. Um beijo. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, querido. Falamos aqui com o Gilberto Nascimento, repórter especialíssimo de política, religião, direitos humanos, escreve para o Intercept, BBC e UOL, e autor do livro O Reino, a história de Edir Macedo e uma biografia da Igreja Universal. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão.
Jornal Brasil Atual.